Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido para aprendermos um pouco mais da Sua Palavra, né? Através dessa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, né? Da editora Betel. O título da lição é O Amor de Deus, né? E não tem como estudar o amor de Deus sem mencionar João capítulo 3, versículo 16, né, irmãos? Que é justamente o texto áureo dessa lição, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o mundo aqui, nesse versículo, ele se refere à humanidade, tá bom? Tem o mundo no sentido literal, né, que é toda a criação, o sol, a lua, as estrelas, a terra, a criação que nós estudamos na lição passada. E tem também o mundo que é o sistema pecaminoso, né, as obras da carne, o mundanismo. Quando João ele diz, né, na sua carta, não ameis o mundo, aí ele está se referindo então ao mundanismo, né, ao pecado, às obras da carne, tá bom? Que nós não devemos amar essas coisas, né, praticar essas coisas. E tem o mundo relativo à humanidade, que é justamente esse texto aqui que nós lemos, né? Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Por isso que não tem contradição não, tá bom, irmãos? A Bíblia, claro que nunca tem contradição entre o que João disse, né, não ameis o mundo, e Jesus ele disse, né, para Nicodemos, Deus amou o mundo, né? Como assim, né? Então é nesse sentido, né? Apesar de serem a mesma palavra, o contexto aqui é diferente, o sentido é outro, tá bom? A verdade aplicada, ela diz assim: porque Deus é amor, somente é possível amar, como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Irmãos, esse novo nascimento aqui, na verdade aplicada, diz respeito ao nascimento espiritual, né? Que no contexto desse capítulo 3 de João, versículo 16, Jesus estava falando para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Nós já falamos sobre isso uma vez, né? Sobre um novo nascimento, mas vale a pena dar uma recapitulada, uma relembrada, né? Esse novo nascimento é uma ação transformadora, né? Que o Espírito Santo faz no interior do ser humano, através da fé, né, que o ser humano adquire quando ouve a palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí a pessoa se converte ao Senhor Jesus, né? Como quando a pessoa diz, né, olha, fulano de tal, ele se regenerou, né? Está falando disso aqui, né, do novo nascimento, né, irmãos? A palavra regeneração, ela é simplesmente o ato de nascer de novo, né? Então é uma obra do Espírito Santo, tá bom? Não é através da água do batismo, né? Mas da água pela palavra, né? A palavra de Deus, através do Espírito Santo, é que regenera, tá bom? No coração da pessoa. O batismo, irmãos, nas águas, ele é apenas um símbolo, né, do novo nascimento, né? A pessoa está ali confessando publicamente que morreu para o mundo, né, o sistema pecaminoso mundano, e renasceu com Cristo, né? Renasceu lá atrás, né, quando ele ouviu a palavra e gerou fé no seu coração, né? E aí ele se arrependeu e se converteu, tá bom? Os objetivos dessa lição, irmãos, são mostrar a essência do amor de Deus, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus e ressaltar que o amor de Deus é único, né? Esses são os objetivos a serem alcançados nos 3 tópicos, respectivamente, tá bom? O texto de referência para a reflexão de hoje está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 7 ao 10, e também o versículo 16, que diz assim:
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora o versículo 16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele, né? Então, irmãos, nesse texto, ele está justamente sendo baseado ali na verdade aplicada, né? É no mesmo sentido, né? Se nós temos o amor de Deus derramado em nosso coração através do Espírito Santo, né, que nos foi dado, então é necessário nós amarmos uns aos outros, né, irmãos? E isso é possível quando nós estamos em Deus e Deus está em nós, porque Deus é amor. O tópico 1, irmãos, ele diz que o amor é a essência da natureza de Deus, né? Assim como os outros atributos de Deus também, né? A bondade, a justiça, a misericórdia, a santidade, né? Deus, ele não tem bondade, ele é a bondade, né? Assim como ele não tem justiça, ele é a própria justiça, ele é a própria sabedoria, ele é a própria santidade, a misericórdia. E com relação ao amor também, Deus é o próprio amor, né? Então ele é a essência do amor. Deus é pleno, irmãos, Deus é completo em amor, né? Por isso que o amor de Deus, ele não tem como ser medido, como ser pesado, como ser contado ou como ser definido, né? Como diz aí a lição, né? O próprio Senhor Jesus, ele não definiu para Nicodemos a grandeza do amor de Deus, né? Ele só deu uma noção para Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou seja, só para Nicodemos ter uma ideia, mas não tem como definir, até porque Nicodemos não entendia as coisas terrenas, muito menos as espirituais, né? Que o próprio Senhor Jesus disse isso para ele, né? Aí 1.1, irmãos, ele afirma isso também, né? Que Deus é o próprio amor. Então, Deus sendo o próprio amor, esse amor não diminui, né? Só quem tem um amor é que corre o risco desse amor diminuir, né? Nós temos o exemplo da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, o anjo da igreja, ali, Jesus conversando com ele, repreendendo ele, né? Através daquela carta que João escreveu, a igreja de Éfeso não era o amor, né? Mas tinha o amor no início, né? Só que com o tempo aquele amor foi terminando, foi esfriando, foi se acabando, né? Eles faziam as mesmas coisas, as mesmas obras, mas a motivação mudou, né? E o que vale para Deus, irmãos, não é a quantidade, né? Mas é a qualidade, né? A qualidade é que vale, a motivação pela qual nós estamos fazendo algo para Deus. Será que nós estamos fazendo algo na obra do Senhor para o pastor ver, né? Ou será que é para mim conseguir algum cargo na igreja? Ou talvez eu já tenha um cargo na igreja e é o meu dever fazer aquilo, né? Então, irmãos, a gente precisa refletir nisso, né? Porque existe um abismo muito grande, irmãos, entre eu quero fazer e eu tenho que fazer. É muito diferente, né? E a Bíblia diz, né? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, né? Mas por amor, tá bom? E fazer algo para Deus, irmãos, sem amor é muito grave, né? É mais grave do que a gente possa imaginar, né? Jesus, ele disse, né, para o líder da igreja de Éfeso, né? Olha, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? Então, irmãos, para quem achava que cair na fé é somente o que Davi fez com Batseba, né? Tá aí a resposta, né? Basta a pessoa fazer algo para Deus sem amor, que para Deus já é um tombo na fé, né? O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, né, que a gente fazendo tudo, pode fazer tudo, mas se não tiver o amor, irmãos,
para nada serve, né? O amor, ele é o vínculo da perfeição, o cumprimento da lei é o amor, né? A palavra do Senhor diz isso, tá bom? 1.2, irmãos, ele diz que Deus é a fonte inesgotável de amor, né? E essa fonte, ela não cessa de jorrar, né? Jorrar amor genuíno, amor verdadeiro, amor sem fingimento, amor sincero, né? Por isso que Paulo diz que o amor seja não fingido, né? Porque esse amor que foi derramado em nossos corações é um amor sincero, é o amor que vem de Deus, né? Então, irmãos, não pode haver hipocrisia em quem tem o amor sincero no seu coração, né? Não tem como. 1.3, irmãos, ele apresenta os modos, né? As maneiras de Deus demonstrar o seu amor. Irmãos, existe 4 tipos de amor. Existe o amor estorge, né? Aí começando de baixo para cima, que é o amor familiar, entre pais e filhos. Existe o amor eros, né? Que é o amor romântico, o amor erótico, né? Entre casais. Existe o amor philos, né? Que é o fraterno, está relacionado aos amigos. E o amor ágape, né? Que é o amor divino, né? Abnegado, que renuncia, que há uma renúncia sem querer algo em troca. Então esse amor é o amor de Deus, ele é incondicional e abrange toda a humanidade, irmãos, tá bom? Então o amor ágape, né, o amor de Deus, ele é infinitamente maior que todos esses que nós citamos aqui, né? Porque os outros são condicionais. O amor estorge, por exemplo, o amor entre pais e filhos, né? Há esse amor, principalmente entre a mãe e o filho também, porque o filho saiu das entranhas da mãe, né? A mãe já não tem o mesmo amor pelo filho do vizinho, né? Então é condicional esse amor, é um amor natural, né? O amor eros também, ele inicia com uma atração física, né? Uma sensualidade, né? Uma aparência, uma beleza exterior do corpo da pessoa, né? Então, irmãos, com o tempo, às vezes, não é mais o mesmo amor, né? Como Adão, né? Adão, ele disse, né? Lá no Jardim do Éden, né? Essa é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. Só que depois, com o tempo, ele começou a acusar Eva, não foi? E ele começou a dizer, né? Olha, foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, irmãos, às vezes o amor eros, o amor entre o casal, pode até durar durante a velhice e tudo, né? Mas se a pessoa continuar sendo uma boa esposa, um bom marido, porque se não for, irmãos, o amor não vai continuar o mesmo, né? E com relação também ao amor philos, irmãos, é a mesma coisa, né? O amor philos, ele depende, né? Depende se o amigo ele for gente boa também, né? Porque se ele não for gente boa, se ele pisar no calo da pessoa, né? Já não é mais amigo, já é o amigo da onça, né? Aí a pessoa até diz, né? Com um amigo desses, pra que inimigo, né? Ninguém precisa de inimigo. Então os irmãos percebem que tudo isso é condicionado, irmãos. A pessoa vai perdendo o amor aos poucos, o amor fraterno, né? E Paulo diz, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine, né? Ou seja, tudo sem amor não é nada, né? Não é nada para Deus, né? Então o amor, irmãos, ele deve ser a base de tudo, né? Porque o amor tudo suporta, né? Tudo sem amor, irmãos, ele vem abaixo, porque não tem essa base, né? Então Jesus é o fundamento, a base precisa ser o amor, tá bom? O amor ágape, irmãos, diferentemente dos outros, ele é incondicional, né? Por isso que ele é muito diferente também, né? Mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos, né? E o amor de Deus, irmãos, ele é incomparável também, né? Além dele ser incondicional, né? Ele ainda é incomparável. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos, né? E esses amigos que Jesus está falando aqui, irmãos, são os inimigos, né? Aos olhos humanos, né? A gente não pode esquecer que Jesus morreu para salvar os pecadores. São esses amigos que Jesus está falando que ele deu a vida, né? A gente tem até o exemplo de Judas, né? Judas, quando ele traiu Jesus,
Depois Jesus na sua onisciência já sabia, né? E quando Judas foi entregar Jesus, Jesus disse para ele, né? Aqui vieste, amigo. Percebe, irmãos? E nós já vimos que o amor de Deus é sincero. Jesus não está falando para Judas isso da boca para fora. Jesus realmente está chamando Judas de amigo, né? Agora o que acontece é que se a pessoa se perde, irmãos, é porque ela tem o livre-arbítrio, né? Mas não porque Deus deixou de amar aquela pessoa, não é? E depois ele diz aí também, né, na lição, né? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E aqui, irmãos, Deus está falando de uma mãe que não é essa mãe que joga o filho na lata do lixo quando nasce, né? Que a gente vê muito disso por aí. Não, está falando de uma mãe que está disposta a dar a vida pelo filho. Ainda que essa mãe se esquecesse do filho, Deus, irmãos, Ele não se esquece de nós, né? Então o amor de Deus é maior do que o amor de um amigo, maior do que o de uma mãe e maior do que o de um pai também, né? Qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós que sois maus saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, irmãos, o amor de Deus, ele é imenso. O amor de Deus, ele não tem igual, né? A ponto de nos adotar, né? Pecadores, né? Nos adotar como filhos, né? Deus, ele nos tirou da lama, né? Lá do lamaçal do pecado, nos lavou, nos limpou com a sua palavra, né? E nos adotou como filhos, irmãos. Esse é o amor de Deus, o amor incondicional e incomparável. O tópico 2 diz que o amor de Deus se revelou no Filho, né? Irmãos, a maior demonstração de amor de Deus para com a humanidade, né, foi o fato de Deus enviar seu Filho, Jesus Cristo, né, seu Filho unigênito, para morrer pela humanidade, né? Mas tem gente que não entende isso, irmãos, né? Outro dia eu estava falando do amor de Deus para uma pessoa, e essa pessoa, em sua ignorância, ele disse para mim, né, olha, se Deus fosse amor realmente, ele viria pessoalmente, ele não enviaria o Filho dele para morrer, né? Irmãos, mas graças a Deus que o Senhor, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Porque, irmãos, é muito pior, irmãos, um pai enviar o próprio filho para morrer do que se o pai viesse pessoalmente. Então, o fato de Deus enviar Jesus no lugar dele, vir próprio, né, pessoalmente, foi uma demonstração de amor maior ainda, irmãos, tá bom? Então, irmãos, a gente precisa vigiar no que a gente fala, né? Porque na ignorância a gente fala cada coisa, irmãos, que é um absurdo, né? Aí o 2.1, irmãos, ele diz que Deus doou o seu Filho unigênito, né? Não só o Pai doou, irmãos, como o Filho também, ele aceitou ser doado para morrer por nós, né? Não foi nada forçado, foi tudo espontâneo, né? Tudo com o consentimento do Filho, né? Jesus disse assim, por isso o Pai me ama, né? Porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira ela, eu de mim mesmo a dou, né? Então, irmãos, quando Jesus, né, lá no Getsemane, à beira da morte, né, à beira de ser preso, né, Jesus ali, ele orou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não significa que Jesus estava pensando em desistir, irmãos, do seu propósito, que era morrer pela humanidade, tá bom? Mesmo apesar da angústia da morte ser tão grande que Jesus chegou a suar grandes gotas de sangue. Mas Jesus disse isso para o Pai, que é para mostrar para mim e para você que não era possível outro meio de salvação a não ser através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Em nenhum outro há salvação, irmãos, tá bom? Ainda aí no item 2.1, o comentarista, o pastor Valdir Alves, ele diz que o amor não é apenas um sentimento, mas um sentimento seguido de atitudes que demonstram esse amor, né? João, ele diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, né, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Então, irmãos, o amor tem que ser seguido de atitude. Deus demonstrou o seu amor ao enviar Jesus
para morrer pela humanidade, né? Deus prova o seu amor para conosco, né? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O item 2.2, irmãos, nos chama a atenção pelo fato de que Deus nos amou primeiro, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Tranquilo. Se amamos a Deus, se somos cristãos, irmãos, é porque Ele derramou, né, o seu amor em nosso favor, né, pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Após o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Por isso que nenhum cristão, irmãos, ele deve se achar melhor que os incrédulos, né? Porque se alguém se gloriar, irmãos, deve se gloriar em entender que Deus é o Senhor, né? Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, né? Somos salvos pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, irmãos. Já o 2.3, ele afirma que Deus nos amou incondicionalmente, né? Foi o que nós falamos no item 1.3. Né? Deus nos amou, irmãos, independente da nossa situação, né? No lamaçal do pecado, sujos, indignos, né? Foi de lá que Deus ele nos tirou e nos lavou pela água da sua palavra, né? Jesus disse para os seus discípulos, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É essa água que lava, irmãos. É essa água que nos limpa, que nos purifica. E é dessa forma também que o apóstolo Paulo ele diz que o marido ele deve amar a sua esposa incondicionalmente. Vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Não como Adão, que nós já comentamos aqui no início, né? Mas, irmãos, é nesse sentido também que Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Incondicionalmente. Ele não precisa ser nosso amigo para nós amarmos. Esse amor já tem que estar em nosso coração, independente, irmãos, da situação da pessoa em relação a nós. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos, não é? Os incrédulos, os publicanos fazem isso também, não é? Jesus mesmo que disse isso. O tópico 3 diz que o amor de Deus é singular, né? Ou seja, é ímpar, é único, é sem igual, né? Aí o comentarista faz menção da letra de uma música, né? Do cantor Luiz de Carvalho, né? Esse cantor ele faleceu em 2015, aos seus 90 anos, né? Mas ele deixou uma letra de uma música fantástica, irmãos, né? Ele diz que ainda que as águas do oceano fosse tinta e o céu com o seu infinito fosse papel, e todos os quase 8 bilhões de pessoas que vivem hoje na humanidade, né? Ainda que todas essas pessoas fossem escritores, irmãos, não seria possível descrever o brilho, o fulgor do amor de Deus, né? Interessante essa letra, né? Seria uma hipérbole isso que ele está falando? Seria um exagero nas palavras? Claro que não, né? Deus, como eu disse em outro áudio, Deus não precisa de exagero, né? O amor de Deus, irmãos, realmente é indescritível, né? E tem pessoas que às vezes questionam, né? Por causa da imensidão do amor de Deus, né? Se o amor de Deus pela humanidade ele é tão grande assim, né? A ponto de enviar o seu filho para morrer em prol da humanidade, por que Deus então está permitindo um vírus assolar a humanidade, né, irmãos, que Ele tanto ama, né, esses últimos anos, né? Irmãos, Gideão ele fez uma pergunta semelhante a essa também para um anjo do Senhor, para um anjo de Deus, né? O povo de Israel estava sendo assolado pelos midianitas, né? Os midianitas ali seriam um vírus, né, assolando o povo. E o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Irmãos, eu imagino o Gideão ele dando uma coçadinha na cabeça, e aí ele chega e pergunta, né, para o anjo do Senhor, né, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio então esse mal, né, essa assolação dos midianitas? E a resposta, irmãos, a essa pergunta do Gideão, Deus revelou lá no versículo 1 do capítulo 6 do livro dos Juízes, né? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, irmãos, aquilo foi consequência do pecado, tá bom? Naquele caso. Agora, nos nossos dias, irmãos, eu não posso afirmar também, né? Ninguém pode afirmar que a causa seja a mesma, né? Desse vírus que está assolando a humanidade. Não posso afirmar que seja devido ao pecado.
A gente tem base bíblica, mas a gente não pode afirmar com convicção. Mas eu posso afirmar, irmãos, que Deus é o mesmo. Isso a gente pode afirmar, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele disse, eu sou o Senhor, eu não mudo, né? E em Deus não há mudança, não há sombra de variações, como disse Tiago na sua carta, né? Só que o amor de Deus, irmãos, esse mesmo Deus que é amor, né? Ele é justiça, mas ele é misericórdia também. E assim como Deus, ele usou de misericórdia com o povo de Israel, né? Depois de 7 anos, Deus deu a vitória, livrou o povo daquela opressão, né? Deus vai ser misericordioso também, irmãos, com a humanidade nos dias atuais, porque Deus, ele não muda, né? O seu atributo, a sua misericórdia também não muda, mas é no tempo dele, né? É no tempo de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? O Senhor Jesus disse que se Deus não abreviasse as aflições daqueles últimos dias, né, nenhuma carne se salvaria, né? Mas por amor dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, irmãos, né? Então tem um povo na terra, um remanescente fiel que ainda teme a Deus, né? E Deus diz para esse povo, como diz para Gideão, né? Vai nessa tua força, louvado seja Deus. O 3.1 diz que o amor é real, transformador e está disponível. Irmãos, tudo que nós falamos aqui sobre o amor de Deus, né, inclusive esse louvor do Luiz de Carvalho, né, isso não é utopia não, irmãos, não é fantasia, não é ficção, tá bom? Isso é real, tá? E é esse amor que foi derramado em nossos corações quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, né? Mas por que às vezes a pessoa, eu não posso, né, amar, não consigo amar meus inimigos? Às vezes é difícil amar até um amigo, muito menos um inimigo, né? Eu me esforço e tudo, mas não consigo. Às vezes as pessoas pensam isso, né? A resposta, irmãos, tá aí no item, né? E também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, irmãos, é como uma semente, né? Onde o nosso coração é a terra. E assim como toda semente, o amor, ele deve ser cultivado, ele deve ser regado, ele deve ser tratado para que venha germinar, brotar e crescer, né, e dar seus frutos no tempo certo, né? Então é necessário pôr em prática o amor de Deus, ainda que no começo seja algo forçado, irmão, mas depois ele vai fluir naturalmente, né? E o 3.2 volta a falar da justiça de Deus, né? Diz que Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. Então, irmãos, Deus é amor, mas ele é justiça também, né? E o fato de Deus nos corrigir, irmãos, não significa que o amor de Deus é limitado, né? Porque Deus corrige por amor, né? Ele disse, né? Eu repreendo e castigo todos a quantos amo, né? E olha que Jesus disse isso para o líder da igreja de Laodiceia, né? Após ele dar praticamente uma surra, vamos dizer assim, né? Naquele líder da igreja, né? Dizer que ia vomitar ele, chamar ele de cego, de miserável. Depois Jesus falou isso, né? Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então, irmãos, a correção é uma prova do amor de Deus. Por isso que Jó disse, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, né? Tem até o Pitágoras, né? Que ele já dizia, né? Educa a criança hoje para não punir um adulto amanhã, né? Por isso que Deus nos repreende, irmãos. É para o nosso bem. Para encerrarmos o 3.3, diz que o amor de Deus dura para sempre, né? Se Deus é eterno e Deus é amor, o amor de Deus é eterno também, né? Dura para sempre. Deus disse lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3, com amor eterno te gerei, louvado seja Deus. Então, irmãos, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, mas o amor de Deus não acaba, né? O que acontece, irmãos, é que as consequências do pecado, do nosso pecado, às vezes dá a impressão que Deus se afastou de nós, que o amor de Deus se esfriou. O Senhor Jesus sentiu isso, né, quando ele estava sendo crucificado. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas era porque os nossos pecados estavam sobre o Senhor Jesus. Mas Deus não desamparou ele, irmãos, porque Deus o ressuscitou ao 3º dia e ele está sentado à destra do Pai. E assim também Deus um dia há de nos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor, irmãos, até o fim. Amém, meus irmãos? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se você se sentiu edificado pela palavra de Deus, dê o seu joinha, né, como um sinal, né, de afirmação.
de reconhecimento. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.